Shalom, amados irmãos, queria ter antes me expressado, mas fui impedido, já sabe, mas depois a gente fala. Vamos só ler esse texto aqui. Como os filhos que imitam o pai, deixa eu chegar pertinho, os filhos que imitam o pai, que muito os ama, procurem seguir o modelo de vida que Yahweh vos propõe, que a vossa vida se encha de Ohrav de Yahweh, esse Ohrav com que Yahushua vos amou, pelo qual se entregou em vosso lugar em um sacrifício cujo perfume subiu agradavelmente à presença de Yahweh. Que ninguém tenha que vos acusar seja de imoralidade sexual, de impureza ou ganância, que nem sequer essas coisas se tornem assunto de conversa no vosso meio, como filhos de Yahweh que são. O mesmo se passe com as historietas satíricas, com anedotas de sentido equívoco, e até mesmo com troca de bobagens. Nada disso convém aos justificados, convém a justificados. Pelo contrário, que possa sempre expressar a vossa gratidão em relação a Yahweh. Sabem bem que nunca terá parte no reino do Mehushai e de Yahweh ninguém que seja viciado ou imoral, nem que seja ganancioso. Estas coisas são formas de idolatria. Não se deixem enganar com argumentos habilidosos. É por essas coisas que a justiça de Yahweh se exerce severamente sobre todos os que lhes desobedecem. Portanto, como tais pessoas, evitem associar-se. Se é verdade que antes vocês viviam em trevas, agora, contudo, vivem na luz de Yahweh. Andem, então, como filhos da luz, e a vossa vida produzirá frutos espirituais consistindo em bondade, em justiça e na verdade. Assim viverão o que é agradável a Yahweh. E não participem em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas. Antes, pelo contrário, deve denunciá-las. Por quê? O que nesse domínio se faz sem que a maioria das pessoas a saiba, até dizê-lo se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido à luz e denunciado publicamente, mostra o verdadeiro caráter, porque a luz revela a real natureza de todas as coisas. Por isso se diz: despertai tu que dormes, levanta-te do meio dos que estão como mortos, e o Mehushai te iluminará. Vejam, pois, como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas. Tem uma letra bem no meio aqui, esclarecidas em um mundo que é controlado pelas forças do mal. Importante isso. Por isso devem saber controlar o tempo, tirando dele o melhor partido. Bom, então esse texto aqui, amados irmãos, é sobre conduta, né? Então os irmãos reparou que eu gosto muito de falar sobre assuntos relacionados à conduta. Mas quando falo sobre assuntos relacionados sobre condutas, eu falo no sentido de não fazer. Ao contrário dos que se diz pregadores, pastores e outros adjetivos, que eles falam o contrário, eles ditam o que se deve fazer. Não. Quem dita para nós o que devemos fazer é o Ruha.
Ele que vai ditar para a gente o que convém fazer. Agora, o que não convém fazer é o que as escrituras nos dizem. Então, não faça isso. O texto é um texto de advertência. Não conduzam assim. Não se deixe levar por isso, entendeu? Não, não, não. Olha para você ver. Então, essa diversidade é por quê? Porque o nosso espírito natural, que é chamada alma do homem, né? Ele tem uma tendência, por causa daquele fruto lá atrás que o homem comeu, continha o bem, então ele tem uma tendência a esgueirar-se, a deslocar-se para as coisas que não estão de acordo com a vontade de Allah. E às vezes o inimigo coloca isso na nossa vida de uma forma bem sutil, para que nós nem percebamos que estamos sendo atraídos para as coisas do mal. Então o texto aqui, ele mostra aqui embaixo que não seja viciado, não seja imoral, não seja isso, não, entendeu? Isso é forma de idolatria, ou seja, o inimigo coloca uma cilada para que a pessoa seja idólatra, porque ele sabe que os idólatras não herdarão o reino. Embaixo, a mesma coisa, outra orientação, para que tais assuntos nem se nomeiem no vosso meio. Então, essas questões fica de alerta. E por que eu digo isso, amados irmãos? Porque está sempre, você tem lá, a dona de casa, ela tira o pó da mobília e depois assenta mais pó. O operário, ele lubrifica a máquina na empresa e o mecânico checa todos os parafusos e sempre assim, tudo que tem em funcionamento precisa de manutenção. Enquanto aqui na vida corrente estivermos, estaremos sujeitos também. Então, a maneira de nós voltarmos para dentro de nós mesmos e dar essa manutenção na nossa alma, a fim de que, lá embaixo está escrito, olha, andemos como filhos da luz. Ou até mesmo no primeiro versículo aqui em cima, ó, como filhos que imitam o Pai. Olha lá para você ver. Como filhos que imitam o Pai, que muito vos ama, procurem seguir o modelo de vida de Yahuwah, o modelo de vida que Yahuwah vos propõe. Então, ele já deu uma proposta do modelo de vida. Não precisa de ninguém te mandar fazer, porque ele te deu esse modelo e o Uruha te lembra daquilo que convém fazer, porque é essa função do Uruha, né? E nós temos que ouvir a voz do Uruha e seguir as melhores escolhas. Mas e se escolhermos errado? Tudo bem? Existe uma segunda condição. Nós temos que arrepender e não fazer mais. E essa questão de arrependimento, ela é complexa. Porque as pessoas acham que é só falar assim, perdão. Não. O nível desse arrependimento, ele é profundo. Ele é profundo. E se for falar de perdão entre um erro pessoal e Yahuwah, não. Não que seja mais fácil de ser resolvido, mas é entre a pessoa e Yahuwah. E o Yahuwah, como ama, vai visitar o coração dele e achar o lugar do arrependimento. E com seu infinito raiva vai perdoar. Como quando Daúde pecou, ele diz que caiu na mão de Yahuwah e não na mão dos homens. Né? Então essa é a diferença. Mas quando a gente tem que perdoar um irmão, a coisa fica mais complicada. É por isso que Cafos diz para Yahuwah, quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? 70? E como, conhecendo as falhas humanas, Yahuwah diz para ele, não te digo 70. Então, é muito mais. Por quê? Porque em relação à pessoa e ao ruim, ele arrepende e tenta o máximo não fazer. Mas entre um irmão e outro, essas questões elas são mais complexas. São mais complexas, porque por causa das ciladas do inimigo e outras diversidades que faz com que as questões se repitam. Embaixo, no final do texto, está escrito aqui, olha, para que vejamos lá, né, vejam como é que se conduzem.
não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas, em um mundo que é controlado pelas forças do mal. Em um mundo que é controlado pelas forças do mal. Então nós sabemos quem que são os chefes deste mundo. São as forças do mal. O mundo é controlado. O mundo está no modelo, está do jeitinho que as forças do mal querem que estejam. E como nós não fazemos parte deste mundo, nós temos então que prestar atenção como devemos comportar no outro mundo. No mundo que o Rio nos propõe, sabendo que este aqui é uma passagem, nós somos turistas, nós somos visitantes. Nós somos meros visitantes aqui neste lugar. O nosso reino é outro. Então nós temos que fugir dessas questões aqui. Então, mesmo que sejamos nós ridicularizados pelos habitantes deste planeta, vamos passar sobre tudo isso. Vamos seguir esse exemplo que está nos dando o texto aqui. Fugir das coisas as quais eles dizem ser coisas comuns. É comum. Porque neste mundo controlado pelas forças do mal, você ser correto, justo, sensato, você é um idiota, você é um palhaço, você é um bobo. Eles, os espertinhos, passam a perna, fraudula, adultera, sai da sua frente aí, você trabalha muito e ganha pouco, eles trabalham pouco e ganham muito, ou às vezes, né, usam artifícios e meios ilegais para adquirir posses, então não tem inveja desse povo. Aprenda a se contentar com o que tem e agradecer a cada Ian pelo que tem, que quem te deu foi Yahurim, e ele te protegerá e ele te livrará de toda espécie de mal. O importante é você ter. Não ligue com luxo. O próprio Shaul já disse isso lá atrás, a gente tendo o que comer, o que beber, um lugar para repousar, estejamos mais do que satisfeitos. É nisso que Yahurim agrada. Ele não nos deixa faltar. Lembra de Ulial, quando foi esconder-se no deserto? Foi alimentado por corvos. O próprio Yohanan esteve no deserto, nada lhe faltou. Os homens tementes Yahurim, Yahu protege a tua casa, não deixa faltar nada. Não coloque teu coração no luxo, porque o luxo só está como isca, como uma armadilha para o pecado, para a ganância, como o texto aqui diz aqui, que os gananciosos não herdarão o reino. Deixa eu ver qual o verso está escrito aqui. Que ninguém tenha que vos acusar, seja de moralidade sexual, de impureza ou ganância. Que nem sequer essas coisas se tornem assunto de conversa em vosso meio, como filhos de Yahuwah que são. Então a ganância provém dessas questões. Essas questões provêm do pecado. Então não fique... E a inveja, se você vê lá um vizinho, alguém do teu meio social lá, que começa a se enriquecer assustadoramente, não tem inveja, porque certamente aquilo ali não é legal. Porque um trabalhador em vias legais, ele é um bobo, ele é um trouxa perante o mundo. O mundo é do maligno. E quem se associa com ele cresce rapidamente, como o texto disse lá embaixo. Porque na mão dele, ele dá riqueza, ele é o pai da riqueza. Né? Umas igrejas evangélicas aí do Jota aí ficam pregando, né, que o D deles é o D da riqueza, da fortuna, da prosperidade. Vai vendo. Se as coisas são bem assim, porque eu sigo aquele que quando andou no mundo, andou com roupas humildes, se assentando com o povo em lugares abertos e comendo das coisas mais simples. Radaial, nossa, estou muito feliz, irmãos, de estar aqui gravando esse vídeo com vocês depois de tanto tempo, porque tive grandes dificuldades espirituais, muitas lutas, ainda não terminei de vencer esse combate, mas me fortalecendo no Uruha, acredito que conseguirei eliminar essas barreiras. E ela sabe o quanto eu quis vir aqui
estar falando com vocês. Tinha até textos preparados no momento ali, mas fui impedido por terceiros. Mas, Rodaial, o que é importante é que a mensagem flua entre os irmãos e que a afetividade entre os irmãos permaneça e que nós sejamos como elo de correntes, ligados uns aos outros, ligados em Yahushua Mehushihai, como ele pediu para que a gente permanecesse unido até o tempo do fim, cada um lendo, cada um conversando, cada um mostrando que está vivo, porque, como diz o texto em Yohanan, né, da videira verdadeira, a árvore que dá fruto é limpa para que dê mais frutos, mas aquela que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então, amados irmãos, devemos nós se manifestar. Nós somos colocados como as cocavim no Shamayal. E a cocavim, ela tem que brilhar. Qual é a estrela que não brilha? Então está morta em si mesmo, né? Então nós temos que estar sempre atuante, conversando uns com os outros, dispondo ideias uns com os outros, nunca a nível de adversidade, nunca a nível de ficar medindo conhecimento. Isso aí pertence ao povo do Jota, a nós não. Isso pertence aos líderes que estão, os líderes religiosos, a nós não. A nós temos comentários. Tanto é que eu me orgulho muito que nos meus vídeos como eu sempre uso textos, como eu falei com os irmãos, de não fazer, não textos que vocês devem fazer. Então, eu sempre conduzi dentro das linhas escriturais e não tenho diversidade nos comentários. Pode pintar algum outro comentário em relação ao nome e coisas simples, mas em relação a colocações, de modo nenhum. Nunca tive, nem no privado. Porque a forma de eu me expressar é clara e direta, e como eu disse, eu não sou pastor, não sou dirigente, não, eu faço somente comentários escriturais, como fiz isso aqui agora para vocês, daquilo que a gente não se deve fazer, somente isso. Feliz estou, amados irmãos, um Sholem, um excelente Shabbos a todos.